Salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Joga aí Pô, episódio de número 3 da primeira temporada. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like, confere também a playlist aí dos conteúdos que já foram apresentados aqui e vem com a gente. Boa noite, Asvarel, boa noite, Dyson, como é que vocês estão? Salve, Tim, boa noite. Salve galera, boa noite. E Asvarel? Tudo tranquilo? Beleza. Bom demais. Galera, vamos começar hoje, tá? O nosso programa lendo as notícias da semana. Hoje, Dyson, nosso repórter mais do que querido aí, lendo tudo, informando vocês aí das notícias games dessa semana. A semana do dia 23/3, data de gravação aqui do programa do Joga aí Pô dessa semana, beleza? Vamos lá, Dyson, quais são as notícias aí preparadas para essa galera linda aí, os jogadores mais lindos da internet? O que temos de bom hoje aí? Bora, primeira aqui notícia, há 25 anos, Castlevania, o sanfoneiro da noite, sanfoneiro do forrozito, mudava para sempre a história dos games. Os jogos de ação 2D modernos devem muito ao legado de Castlevania Symphony of the Night. Um jogo que popularizou o gênero Metroidvania, que conhecemos e é extremamente popular no cenário indie atual. Claro, houve muitos grandes jogos de Castlevania antes, mas Symphony of the Night foi o culminar de mais de uma década de decisões de design intrigantes, resultando em um dos melhores jogos de todos os tempos. E eu concordo plenamente com esta afirmação. Rapaz, já tem 25 Passa anos, hein? Rápido, Caramba. Né? Caramba, 25 anos de Symphony of the Night. Vou começar falando um pouquinho aí. Cara, o Symphony of the Night, na época que ele apareceu, assim, eu acho que todo mundo meio que travou, né? Deu uma travada e teve uma atenção muito focada aos elementos de Metroidvania. Na época a gente não falava, galera, Metroidvania, né? Eu costumo dizer que Super Metroid e o do Super Nintendo e o Castlevania Symphony of the Night vamos falar assim, o Super Metroid é a mãe e o Castlevania é o pai dos Metroidvanias, né? Juntando aí, praticamente eles fizeram os filhos, né? Os outros jogos que são assim, de gênero Metroidvania. Antes não tinha isso, né? E dá pra dizer que isso aí, o Metroidvania é a mecânica dele. Isso, é a mecânica, né? É a junção ali do Super Metroid, as mecânicas de Metroid, fator exploração, né? Que também influenciou Castlevania, o Symphony of the Night, mas ele com esses elementos de RPG, assim, e essa questão de exploração e dificuldade, né? Porque a dificuldade também é bastante valorizada nos Metroidvania. Cara, é uma parada assim fantástica. Konami nos tempos de ouro aí, né? Parabéns ao Symphony of the Night, sanfoneiro da noite, como a gente costuma brincar aqui no Brasil, mas realmente marcou. Pra mim, é o pai dos Metroidvanias aí. Hoje, se o cara joga um Hollow Knight hoje e acha da hora, é porque a inspiração forte veio desse grande clássico aí. Vocês jogaram na época? O Symphony of the Night, sim. Na época eu joguei. Na época. Super Metroid também joguei muito na época. Tem um cartucho até hoje. Eu só não saio daqui correndo porque ele tá bem distante de mim. Mas outro dia eu mostro. Um jogo também que me chamou muito a atenção é um jogo indie brasileiro que também tem esse mesmo mecanismo, né, de Metroidvania, é o Virgil's Purgatory, que é a Mawix, né, que desenvolveu e é para ZX Spectrum, né? Então é uma situação, é um jogo que tá nessa onda dos Metroidvanias, né? Mas que é para um computador antigo, de 83. E chama muito atenção também por conta do enredo, né? Caramba. E que inclusive, a gente vai entrevistar ele daqui a pouco, né? E a gente vai comentar também sobre esse jogo. Pois é, 25 anos, então parabéns, Konami. Mais alguém quer falar alguma coisa aí sobre o Sanfoneiro da Noite? Não. Isso mesmo, né? A trilha sonora dela, perdão, a trilha sonora dela é muito boa, por sinal.
Não, isso daí realmente é uma coisa que, quando você fala em trilha sonora de Symphony of the Night, ou de games, trilha sonora, cara, Symphony of the Night tem que realmente sempre ser lembrado, porque realmente é aquela coisa. Eu acho que eu nunca vi uma. Porque você pega um jogo que tem rock, tem música erudita, tem música até com elementos pop, assim, tá ligado? É um negócio misto de tanto gênero e é bom de todo jeito, assim. Onde você tá, independente do local, toca um mix diferente, você curte. Realmente, trilha sonora. Pra mim, é a melhor trilha sonora de todos os tempos. Isso eu também acho, mas tem um porém. Não sei se vocês acham isso, mas a música final quando termina o jogo, tem, sei lá, como é que é o nome da música? Eu não sei o que, Blowing in the... Não, Blowing in the Wind é do Bob Dylan. Eu não sei o que nos ventos, alguma coisa in the Wind. Vocês lembram disso? Uma música brega, bagaceira. Wandering Ghosts, o nome da música? Cara, eu tô tentando lembrar. Será que eu tô falando bobagem? Então não é isso. Eu não sei te informar. Nos créditos, vai passando os créditos e vai dando essa música horrível. Muito... cara, assim, ela destoa totalmente das outras músicas. Eu não sei se muda, porque assim, o Symphony, ele tem vários fins. Se eu não me engano, você tem o final ruim, que é quando você luta com o Richard antes de inverter o castelo. Aí é o pior final possível. Aí tem um final que você tem que fazer umas paradas. Eu sei que tem uns 3 finais, mais ou menos, 2 ou 3. Eu não sei se toca esse tema aí, se muda. Mas agora de cabeça eu tô tentando lembrar, mas não lembro. Eu sei que, acho que no fim tem uma música que parece aquela... É o tema mesmo clássico do Castlevania, que foi usada no Bloodlines, no Mega, no Nintendo. Assim, claro que não é a mesma coisa, mas eles, assim, os temas são bem parecidos, né? Mas eu não me lembro. Eu lembro que o cast é grande, realmente, vai passando, mas eu não me lembro agora, eu também tem não a ver tenho com recordação. Questão de final. Já falando também, voltando à situação de jogos no estilo Metroidvania, a gente não pode deixar de citar, por exemplo, Celeste, que é um jogo que queira que não é recente, e é um baita jogo indie também que foi super caprichado, né, com essa mesma leva, né, de exploração. Hollow Knight também, que Hollow Knight foi o que falei. Também faz parte. Ori também é um outro jogo também que é um baita jogo, por sinal, né? Inclusive o Hollow Knight, ele ia sair para o PSP e ele foi cancelado, né? Pouca gente sabe disso. E PS Vita, perdão. E tempos depois conseguiram esse jogo e vazou na internet. Então, se vocês conseguirem dar uma googlada por aí, vocês vão encontrar esse jogo fácil. Não sabia disso, que ele tinha sido cancelado para PS Vita, cara. Sim, tem o Dead Cells também é muito famoso, Blasphemous. Cara, assim, tem uma infinidade de Metroidvania que, porra, são todos perfeitos. O Blasphemous, inclusive, ele tem uma crítica religiosa incrível. Eu nunca vi um jogo... Isso aí a gente vai deixar para temas de outro podcast. Jogos com temas espirituais. Porque, cara, ele tem uma crítica muito bacana. Depois a gente pode até falar num tema específico do podcast, pra gente não fugir muito. Mas isso aí eu vou pesquisar, viu, mano? Eu vou querer dar uma olhada nessa demo aí. Não, demo não, cara. Jogo mesmo completo. Jogo completo, né? Olha aí. Caraca, não sabia disso. De verdade. Mas bom saber que eu vou atrás dessa versão. Eu sou apaixonado por Hollow Knight. Hollow Knight é um jogo fantástico mesmo. Super indico aí. Cara, achei o nome da música. Achou? Boa. I Am The Wind, da Cynthia Harrell. Sei lá que diabo, como é que se fala isso. E é uma música cantada, assim, tem um saxofone, bem melosa a música, que distou totalmente das outras, que é da... Como é que é? Michiru Yamane.
todas as outras músicas são dessa mulher. E chega no final, vem uma música ocidental, sabe, meio Titanic, assim, sabe? Finalzinho de Titanic. É do mesmo ano, né, do Titanic. Pelo mesmo ano de lançamento. É verdade. Cara, vocês não sabem que música é essa? Não me recordo. Eu acho que a gente, quando finalizava, tinha a sensação mais de, caraca, eu consegui. Aleluia! Nem ouvindo. O que eu vou fazer é que no final desse podcast eu vou deixar essa música tocando. Boa. Aí vocês vão sentir o drama, né? Isso. O tímpano estourar, né? Saindo Vamos sangue. para outra notícia, pessoal? Bora. Jogador de Gran Turismo 7 usa aplicativo da Sony para minerar créditos sem pagar. O método criado pelo usuário Septomor permite acumular créditos em Gran Turismo 7 de forma automatizada, sem sequer jogar o game ou gastar dinheiro com microtransações. Olha aí a malandragem. Não é brasileiro esse aqui. Gênio. Pra mim é gênio. Mas fez uma malandragem. Gênio. Fez uma malandragem. Aprendeu com brasileira, né? certeza. Deu um jeitinho brasileiro aí no Gran Turismo, mano. Que sem sequer jogar, né? Que é o mais interessante. O método foi descoberto pelo usuário conhecido no site como... Para conseguir as moedas, ele usa o aplicativo do Remote Play no PC em conjunto com algumas ferramentas que criam roteiros de comandos no controle. Caraca! Como todo processo é automatizado, dá para acumular créditos até mesmo dormindo. Melhor coisa da vida. Ganhar dinheiro dormindo, né? Podia descobrir uma maneira para fazer isso aí na vida real. Bom, tem alguns jogos aí, tipo o Mirfor, ou Mira, como a galera chama. É o Mirfor que você joga ele e você pode minerar Draco, que é a moeda virtual lá, e você consegue trocar essa moeda por dinheiro, por grana, por dólar. E ele tem a automação automática, você pode deixar lá. Só que, obviamente, há momentos que o Draco tá valendo bem, há momentos que ele também tá muito baixo. E aí você farma e não consegue trocar por uma grana legal. Na verdade, isso mas é um cheat da nova geração, né? Porque antigamente a gente tinha nos consoles mais antigos o Game Genie, né? Que a gente acoplava junto ao cartucho, digitava um código e aí dava superpoderes, né? Dava vida infinita, dava barra cheia, né? Ou então você usava, no caso do Neo Geo, o Unibios permite que você possa desbloquear os personagens ocultos, ou então que você possa deixar a barra extra do The King of Fighters, por exemplo, topada, cheia, que você não perca life, entendeu? E por aí vai. Caraca, mano. Eu lembro do... Eu só recorri a um sistema desse uma vez, que era o do Game Shark do PlayStation, que eu peguei pra conseguir o Exodia. Eu tive que fazer isso, mano. E aí realmente só com Game Shark você não... Cara, era, sei lá, não sei se tem outra forma de conseguir no jogo do Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, né? Memórias Proibidas lá. Porra, mano, conseguir o Exodia ali era um negócio meio louco. Tinha umas peças dele que era difícil, e pra você comprar a parte, são 5 cartas, né, o Exodia, se comprar, era tipo assim, 999.999, saca, estrelinha, Starship, cada batalha que você ganhasse, você conseguia acumular 5, ou seja, 5 se você tirasse o rank S, aí tem rank S, rank A, rank B, C, D e E, né? Então, assim, você tinha que fazer a luta para conseguir o rank S. Então, eu usei esse esquema do Game Shark. Eu lembrei disso aí, mas os outros eu não tive acesso. Game Genie, como é que é o nome? Game Genie, né? Esse daí eu usava você em quais consoles? Tinha no Super Nintendo, tinha no Nintendinho, tinha no Mega Drive,
né? Você conseguia fazer Cara, isso. negócio Você agrupava esse cartucho e colocava o cartucho original em cima. Era tipo Isso, um como se fosse um adaptador. adaptador. E aí quando você Nunca cheguei a ligava, ver, quando mano. você ligava Era. o console, o boot que aparecia inicial era do Game Genie. Você digitava o código que vinha no livro, que vinha junto, era como se fosse o manual do Game Genie, né? Vinha um livro com os códigos de trapaça. Sim. E aí você colocava o código e aí ia colocando vários códigos que você quisesse, entendeu? E depois quando você dava start, começava o jogo já todo turbinado. Tu chegou a usar ele? Eu tenho um do Nintendinho aqui que veio de... Eu tenho até hoje, na caixa, da CCE. A CCE pegou licença na época, né? Eu acho que quem desenvolveu foi a Gulub, eu acho que é algum nome assim desse tipo. Ele é dourado. Ao vivo e a cores eu nunca vi. Eu vou mostrar cara. no Só próximo, vi assim em revista na época. episódio que a gente fazer de façanhas, de truques ou qualquer coisa do tipo. Mostrá-lo, que é bem bacana também. Mas eu não cheguei a jogar. O Game Shark você colocava, era como se fosse um memory card, né? E o CD. É o CD junto com o memory card. Aí tinha tipo assim, a configuração que quando você ele era tipo, você botava o Game Shark, você tinha que salvar a configuração que você fizesse lá no Game Shark no memory card. Ele criava, por exemplo, ele tinha uma lista de jogos que eram compatíveis. Aí quando você acessava o jogo, aí por exemplo, jogo, vamos dizer, Street Fighter, vou desbloquear o Super Akuma aqui. Aí beleza, aí tu ia lá, desbloqueava, aí depois de tudo você fazia uma configuraçãozinha, salvava e isso ficava salvo no memory card. Aí tirava quando você entrava, tirava o CD, quando você colocava lá Street Fighter Alpha 2, aí aparecia lá o Akuma liberado, né, o código que você quisesse lá utilizar. Ficava salva a informação no memory card. Tinha um do Play 2 também, eu cheguei a utilizar para desbloquear umas equipes secretas, até lembrei disso. Que aí depois eu descobri que eu tinha dinheiro, tipo assim, suficiente até pra comprar, tá ligado? Porque você ia jogando, você ia acumulando uma moeda lá no futebol do PlayStation 2, Pro Evolution, Ineleven, algo assim. Aí você podia comprar equipes clássicas, né? E a galera não sabia direito, sei lá, porque depois eu descobri que você, a cada 1000 dinheiro do jogo, você podia comprar, eram 7 equipes, né? Brasil Clássico, Argentina, Holanda, enfim, Itália, só esses times assim que eram mais vitoriosos, assim. Aí depois eu descobri, aí eu nem utilizei muito esse negócio, eu nunca fui, a galera até hoje, o pessoal que me acompanha nas lives, eu não uso save state, a coisa que eu não uso, não gosto de usar cheat, essas paradas, eu sempre faço uma gameplay tranquilo. Agora se tem um código assim, que é do jogo, você zera o jogo, você libera o código e tal, tá, beleza, daí é outra coisa, assim, eu também, sei lá, Konami Code, de boa, essas paradas que as empresas desenvolvedoras deixavam, cara, de boa. Agora assim, quebrar, usar um negócio, isso aí é uma coisa pra perder a graça total. Era justamente isso que eu ia perguntar. Sim, quando ele desbloqueou lá o êxodo do Yu-Gi-Oh, né? Qual foi o prazer que ele teve depois? Não, assim, eu só desbloqueei pra completar as cartas, né? Porque aí no caso eram 712, se eu não me engano. 702 cartas, 712, algo assim. E aí, pra conseguir, porque só foi isso. Agora, assim, o jogo era impossível, eu sabia que eu não ia conseguir vencer o Henshin nunca, tá ligado? Eu só fui conseguir vencer com Exódia também. Só que eu sabia que é praticamente impossível, saca? Você vencer. E depois eu venci jogando por emulação, mas da mesma forma, copiando o save, tá ligado? Eu usava a cópia de save pra copiar cartas, tipo Rage Key, Dragão Meteoros, pra fazer as coisas mais sinistras. Porque é impossível, mano. Tipo assim, o Yu-Gi-Oh! Ele, pra você, eu acho que você não consegue. É só por Game Shark mesmo, as cartas do Exódio. É só pra completar, porque realmente, você pegou o Exódio, se você baixar ele, você ganha, né? É muito apelão. Sim, perde a graça. Sem dúvida. Bora pra outra notícia? Vazam novas informações do novo console Xbox da Microsoft. Notícia de 10 de março de 2022, tá? Para evitar qualquer
confusão. O Xbox foi bastante público com seus codinomes de console no passado. Durango se tornou o Xbox One. O projeto Scarlet acabou se materializando como Xbox Series X. A Microsoft até nomeou o lançamento do Xbox One X após seu codinome, Projeto Scorpio. O projeto... E aí o jornalista pergunta aqui, o projeto Keystone é o próximo? Em um arquivo de dados da Microsoft, pelo usuário do Twitter, Tero Alhonen, Product Xbox Keystone, tudo em letra maiúscula, né? Como se fosse uma variável, né? Foi descoberto. Nada mais foi encontrado no produto, entre aspas. No entanto, seu lugar dentro dos arquivos Datamined é muito interessante. Basicamente, Keystone fica logo abaixo de Durango e Scarlet, entre os arquivos. 2 outros codinomes do console Xbox, que, como mencionado anteriormente, acabaram sendo sistemas Xbox reais. E aí? Será que sim? Será que não? Fica incógnita aí, né? A gente sabe que essa geração tá passando por escassez de peça, talvez seja essa situação de querer, vamos dizer assim, acessibilizar a produção, custo, mudar um pouco a arquitetura, né? Talvez tenha a questão também que essa geração tá tendo problemas aí de ray tracing, algumas coisinhas que ainda tem que ser ajustadas. Pode ser, talvez, pode ser um modelo novo aí. Talvez, vamos esperar. Que seja um aparelho minúsculo, porque eles estão com um projeto do xCloud, né? E aí possa ser que seja tipo uma TV Box para poder, como se fosse, né, uma TV Box para a gente poder jogar no xCloud com o Game Pass, né, e por aí vai. Esse esquema aí tá bom. Mais simples, né? Bem interessante aí. Vamos ver daqui pra frente como é que vai se comportar essas notícias aí, né, de novos projetos aí. Esse carinha também. Porque eu acho que realmente acho que realmente pode ser novidade que a gente, né, ainda não tenha nem conhecimento. Na notícia ali tem o print do tweet do rapaz, esse, do Tero Alhonen. Aí tem ali onde é que tá aparecendo, tá em highlight, onde é que tá o Xbox Keystone. Já vamos especular, já pensou se é um portátil da Microsoft? Em falar em portátil, o diretor, né, que eu esqueci o nome, eu sou péssimo para lembrar de nome da Microsoft, foi visitar a Valve, né, para ver justamente o projeto do Steam Deck. E aí ele até mencionou para o pessoal da Valve que tem interesse de colocar o Game Pass, né, para funcionar no Steam Deck. Entendeu? Então, assim, talvez seja uma situação, porque geralmente eles verificam, né? É comum ver o Bill Gates, a história do Bill Gates é justamente essa, né? De explorar o concorrente, tirar o maior proveito dele e depois desenvolver uma ferramenta nova, né? Isso já é uma prática comum da Microsoft, como também é uma prática comum da Apple, fazer coisas desse tipo, né? E eu acredito que tenha fundamento também de criar um portátil, sim, pode ser. Pode ser, a gente, né? Porque assim, é o que falta hoje para a família Microsoft, vamos dizer assim, né? Porque acho que já nas outras plataformas, tipo PC, já é um domínio muito alto, né, absoluto, é o ramo principal, né? Talvez se aventurar aí um portátil também, pode ser, seria legal a gente ver algum portátil da Microsoft aí. O pessoal ia rivalizar, né, Dyson? Fazer uma frente aí. Mas vamos aguardar, vamos ver mais novidades aí, se o projeto vai pra frente, não vai, beleza? Temos mais alguma pergunta hoje ou a gente encerra por essas? Encerramos então. Feito, boa noite, até a próxima.
Não, vamos falar sobre o tema, né? O tema de hoje é jogos traduzidos, né? Ou traduções de jogos, melhor dizendo. Né? Qual era a nossa maior dificuldade durante a nossa infância, visto que hoje a maioria dos jogos já estão vindo em traduções para português brasileiro, né? Português do Brasil e vários outros idiomas também, facilitando a gurizada, né? Verdade. Galera, eu vou iniciar esse assunto hoje, falando dessas traduções. Olha, eu sofri bastante em alguns jogos, quando eu paro para lembrar, né, o histórico que eu tenho com jogos traduzidos ou não. Eu acho que eu sofri muito mais, né? Porque acho que a grande maioria aqui, todo mundo jogou muitos jogos, em sua grande maioria, sem tradução, né? O problema maior, acho que não foi nem quando eu peguei jogos assim em inglês, mas quando eu peguei jogos em outro idioma. Que inclusive a gente estava falando até no outro podcast, dessa questão de pegar um idioma diferente do inglês e tal. Você falou do Call of Duty, né? Que recebeu a cópia do jogo da desenvolvedora e tava em qual idioma? Cara. É russo? Polonês. Meu Deus. Eu tive um caso semelhante, né? Que foi um presente que eu ganhei de um grande amigo. Ele era vizinho de frente da minha casa e ele foi, né, para outra cidade. E aí ele deixou comigo, né? Me deu de presente um jogo de Game Boy, um jogo de Super Nintendo, uma pistola de Time Crisis, quem lembra aí do PlayStation 1. E que mais? Foi um jogo de Game Boy, de Super Nintendo, a pistola de Time Crisis e também Resident Evil, o Time Crisis, né? E o Resident Evil 3 de PlayStation. Cara, e engraçado que o jogo do Super Nintendo ele tava todo em chinês. Era um jogo, aqueles jogos de guerra que já deve ter ficado por lá, pelo Japão. Não sei se é chinês, japonês. Aquelas kanji muito doido assim. Não conseguia jogar de jeito nenhum. E o Pokémon que ele me passou, cara, ele era a gente pensava que era sueco, mas não era alemão. Fui descobrir que era em alemão porque eu passei esse cartucho para um amigo, né, que tá em São Paulo agora, também saiu, e ele ainda tem um Game Boy Advance funcionando bacaninha. Eu passei para ele esse jogo e um do Homem-Aranha, e aí ele descobriu, olha, tá em sueco, porque eu recebi como se tivesse com o idioma em sueco, né? Eu tinha lá meus 15, 16 anos e não tinha acesso a esse Google Tradutor como a gente tem hoje. Aí ele falou, cara, na verdade o jogo tá em alemão. Eu peguei os diálogos aqui, coloquei no Google Tradutor e funcionou, saca? Assim, isso foi Pokémon Silver, né? Pokémon Gold, ambos são jogos da mesma geração, da segunda geração. Eu também joguei, mas não consegui sair do primeiro ginásio. Eu joguei ele em japonês, assim que saiu, Pocket Monster, aquela capinha lá, né? Nem Pokémon, Pocket Monster e tal, com as letrinhas japonesas. Não consegui nem sair do primeiro ginásio ali, não sabia, né, direito. E o jogo que eu fui mais longe, assim, no idioma japonês foi o Dragon Quest VI, e foi, assim, 2 anos jogando ele na raça. Foi muita força de muita. Foi muita força de vontade. É por isso que eu falo que o Dragon Quest VI ele é um dos grandes jogos da minha vida, porque, cara, o tempo que eu passei jogando ele e quebrando cabeça, mas aos poucos eu fui, vamos dizer assim, conseguindo descobrir o que equipava item, que item que era item de cura, né? Era na base da experimentação. Só que chegou um momento que eu fiquei travado, porque eu não conseguia resolver um puzzle. E eu cheguei muito longe, eu cheguei assim 65% do game, 70% do game. E aí onde você... porque Dragon Quest são por sagas, né? A saga do Dragon Quest VI, ele fecha a Zenithia. É o nome Zenithia, né? Onde, assim, todos os equipamentos lendários, ele tá no Dragon Quest 3, 4 e 5. E aí pra pegar, se eu não me engano, é o escudo de Sulfida. Mano, você tinha que entrar numa dungeon sinistra e era um labirinto que você teria que subir 3 vezes a escada e descer 2
pra habilitar uma passagem secreta. E dava a impressão que você tava sempre no mesmo cenário, num loop infinito. E eu não conseguia sair dali, tá ligado? Então, assim, eu só fui descobrir isso depois de anos, com acesso a detonado, tal, aquela coisa. Eu falei, cara, agora eu vou zerar, tá ligado? Agora eu vou zerar isso aqui. E aí, já com internet, já com internet, com a internet que eu digo no seguinte, com um detonado em português, porque não tinha. Se você procurasse um detonado em português, não tinha. Em inglês já era difícil de achar. Né? Não saía, porque esse jogo ele é exclusivo do Super Famicom. Ele tá na lista dos tops 10 RPGs que não vieram pro Ocidente, né? Ficaram só no Oriente. Assim, aquela parada que, tipo, pô, ninguém recebeu esse jogo. A gente teve acesso por versões piratas, porque, tipo, Pipe Dream, que era de encanamento, uma pancada de jogo que era. A gente conseguia aqui. Né? O próprio Final Fantasy VII, a gente conseguiu. Saiu primeiro no Japão. Antigamente era assim, galera. Saía primeiro no Japão, depois Estados Unidos, Europa, depois no Brasil. Quando saiu primeiro no Japão, todo mundo jogou as versões piratas do Final Fantasy VII, tudo em japonês, mano. Mas tinha revista que mostrava, ó, esse símbolo aqui em japonês, esse nome em japonês é isso, é isso. Os caras traduziram, né? Isso foi primeiro uma tradução para o inglês e depois tradução para o português. Aí todo mundo conseguiu jogar o game, né? Aí depois que saiu a versão traduzida para o inglês, né? Tipo assim, aí beleza, né? Assim, claro que as revistas elas não traduziam o jogo para você, galera. Tô falando, elas explicavam as quests, tá? Explicava as quests e tava a tradução dos itens, obviamente, em inglês aqui, e ali a revista explicava, ó, isso aqui é o item de cura, isso aqui é a gema, tal, porque tem as matérias, né? Essa aqui é uma das melhores matérias do jogo, tal, usa ela, upa isso, upa aquilo, faz isso. Então é assim, aí a galera conseguia jogar. Né? Então é muito interessante. Eu fui na raça e depois eu consegui, né, um site chamado Dama Shire, RPG Shire, Dama Shire, não sei se existe ainda hoje, não sei se isso está indexado no Google, mas cara, era Dama Shire e ele falava de vários detonados, Chrono Trigger, Final Fantasy VI, Dragon Quest VI, Dragon Quest V. E aí, tipo, é um detonado em inglês que eu consegui pra depois eu conseguir jogar. Então, assim, era uma dificuldade do caramba, mas eu terminei ele. E consegui terminar, pá. Depois eu consegui uma ROM já traduzida no inglês, que eu chamava IPS, né? Então conseguiram traduzir muita coisa pro inglês, mas depois teve uma onda da Nintendo em caçar ROMs traduzidas, sites de ROMs, essas paradas, e a galera começou a parar esse processo de tradução, principalmente para jogos da Nintendo, assim, e aí esse jogo não chegou a ser traduzido em português, né? Mas foi muito engraçado, mano, assim, que a gente quebrava a cabeça jogando esses games, assim, era na raça mesmo. Tem a questão do Alien 3, que foi o primeiro jogo que eu realmente tive que lidar com essa questão de, caraca, isso aqui é um texto em inglês, eu vou ter que, tipo, caraca, eu tenho que traduzir isso. E ali ia traduzindo, era perguntando pro meu pai, me ajuda nisso aqui, e ia me virando. Eu comecei a ter aula de inglês, pelo incrível que pareça, aos 4 anos, né? Desde os 4 anos eu comecei a ter aula de inglês, mas hoje eu não falo inglês fluente. Eu parei, né? Quando eu parei, justamente quando eu tive um contato com um inglês de verdade. O cara era inglês, né? Era nem americano. E aí quando eu comecei a conversar com ele, eu falei, opa, aquilo foi um bloqueio na minha cabeça, que era tudo tão rápido, um sotaque tão diferente do que eu tava meio que acostumado, que me travou de uma forma sinistra, né? Então eu tenho até que voltar a retornar esses estudos aí para complementar esse conhecimento do inglês, mano. Mas foi muito legal o Alien 3. Eu não cheguei a finalizar ele pela questão da dificuldade, mas eram missões assim: liberte tantos prisioneiros, destrua tantas ninhadas de alien no setor tal, tá ligado? Aqueles ovos de alien. Mano, era muito da hora. E é pra Super Nintendo, né? Mas ele tem pra Super Nintendo e pro Mega Drive também, mano. Saiu pro Super e pro Mega. Eu joguei a versão do Super porque eu tinha um Super na época. Eu acho que não muda muita coisa das versões, não.
Mas, cara, deu até vontade de jogar. Não sei se tem tradução hoje para português, mas fica até uma recomendação para vocês. Hoje em dia a gente consegue jogar em inglês tranquilo. Mas, pô, você é louco, mano. Na época era terrível. Era com uso de dicionário Michaelis. Então, quando a gente via um texto, a gente tentava decorar o máximo daquele texto, ou então pegava um papel e lápis e escrevia a palavra, porque às vezes não dava para você dar pause na conversa, e aí a gente ia no dicionário Michaelis e ia traduzindo de forma direta essa situação. Uma das minhas, assim, na época que eu acho que eu tinha por volta dos meus 8 anos, foi quando saiu Mônica para o Master System. E aí eu já tive aquele espanto, poxa, tem um jogo que é do gibi que eu gosto de ler, né? Da Turma da Mônica. E tempos depois, no Mega Drive, saiu o RPG do Wonder Boy, né? Que foi a Mônica na Caverna do Dragão, se eu não me engano é um negócio assim, o título do jogo. E aí, que já vem os textos, né? Por exemplo, o Cascão vende lá uma poção mágica para poder, né? Um artefato para você utilizar mais na frente. Então, todos esses mecanismos em português, quando eu vi, eu falei, nossa, né? Isso daí, tomara que todos os jogos venham assim, mas não foi a nossa realidade, né? A Playtronic aqui no Brasil, com a entrada da Nintendo, né? A Playtronic, para quem não sabe, é a junção da Gradiente com a Estrela, né? Então foi formada a Playtronic para representar a Nintendo aqui no Brasil. Então eles começaram a produzir os consoles de Super Nintendo. Eles chegaram a produzir também Nintendinho na época, mas aí o Nintendinho já ninguém mais queria. Eles até começaram a lançar cartuchos em português. Não só os títulos em português, como também trechos do título do jogo, na entrada do jogo, ou até mesmo algumas falas que o jogo tinha, também em português. Eu tenho recordação do Battletoads. É o menu, aquele menu a básico, tela de menu. Eu lembro, né? de alguns assim. E eu lembro de Battletoads que tinha lá falando em português, para Nintendinho. Eu lembro do jogo A Pequena Sereia, também, que ele saiu com esse nome no label, A Pequena Sereia, em vez de ser Little Mermaid, né? Eu lembro dessa situação, e tiveram vários outros jogos também, nesse mesmo período, que saíram em português, que agora de memória não tenho como te passar. Agora eu vou te falar uma coisa. Um jogo desse daí deve ser muito difícil de encontrar hoje, ou então deve valer uma nota, né? Porque as coisas por exemplo, da Tectoy, até da Tectoy hoje em dia, para colecionador, isso até fora do Brasil, cara, é super valorizado, tá ligado? Da Tectoy hoje em dia é uma fortuna. Nossa, mano, o cara deve te tirar um olho. Tira. Ó, pra você ter ideia, a Tectoy lançou um Master System que pra mim foi o pior Master System que foi lançado, que é um Master System Compact. Não sei se vocês chegaram a ver esse jogo. Eu vou deixar aqui na tela para o pessoal ver. Tá. O Compact, ele fazia o quê? Ele era o próprio console, o próprio controle, e ele, tipo, era, pra resumir a história... E tinha até o Alex Kidd dentro dele. E ele saiu, e ele teve uma versão girl, né? Uma versão para as meninas. Então ele vinha tipo rosa, pink com roxo. Entendeu? Então, assim, era uma situação horrível, porque você ligava via... Eu não lembro se era cabo AV ou se era cabo RF. E era super vagabundo. E hoje em dia custa a maior fortuna lá fora, né? Hoje a galera vende pelo preço do olho da cara. E foi a Tectoy que lançou construiu esse console sob licença da Sega. Caramba, não, tem itens aí da Tectoy, cara, que é caríssimo, mano. E as gringas apreciam pra caramba.
principalmente as capas do Master, né? Porque realmente as capas da Tectoy do Master System, pô, são show de bola, mano. Show de bola mesmo, mano. Acho muito legal aquelas capas, mano. Elas são bem representativas, assim. Deve custar uma nota essas paradas. Cara, e esse negócio de... Vocês estavam falando de jogar RPG, que nem o Tim falou, né? Eu tentei jogar um assim, mas não tive tanta força de vontade. Eu joguei o Shining Force do Mega Drive. Não, Shining in the Darkness. E joguei em japonês, joguei um tempo, fui indo pra frente, mas... E eu tinha vindo de uma experiência que eu tinha jogado Phantasy Star com os meus amigos, meus vizinhos, meus amigos de rua ali. E a gente se divertiu um monte, tudo em português de barbada, seguindo uma revista lá, o Guia Games, com mapa, tudo. Quase um detonado, né, completo. E aí chegando ali naquele Shining the Darkness, uma pedreira, tudo em japonês, sozinho. Foi. Quer saber, mano? Desisti daquela porcaria. Deixa isso pra lá, que é o melhor que eu faço, né? Mas tem uma coisa bizarra, eu não sei, eu já ouvi alguém falando isso. Eu acho que já foi... Acho que foi em relação à música. Tipo, quando nos anos 60 as pessoas ouviam Porra, meu, como é que é? Aquelas bandas de Jovem Guarda, e o pessoal ouvia uma versão de uma música dos Beatles, Segura Aqui na Minha Mão, e as pessoas não tinham ouvido ainda, aqui no Brasil não tinham ouvido a música original. Sim. Ouviam só a música do sei lá, Golden Boys, vamos dizer. E aí achavam, olha só, existe uma música dos Golden Boys que alguém gravou lá fora em inglês. Isso aí, cara, acontecia nos jogos de Atari, né? A gente olhava assim, por exemplo, eu tava rememorando aqui, tipo o Air Sea Battle, Batalha Aérea e Naval, nos cartuchos que lançavam aqui no Brasil, sem licença, sem nada. Então o pessoal traduzia, lançava aqui, Dynacon, CCE, isso. CCE. E... Poxa. Pega ladrão, não é pega ladrão, não. Keystone Capers. O cara botava lá. Keystone Capers, né? Pega ladrão, jogo de MSX, eu achei uns aqui, tipo faixa preta. MSX. Faixa preta mano. É o famoso Black Belt. Black Belt. É isso aí, a tradução literal do... Que ele, na verdade, que esse nome Black Belt, na verdade, no Japão, ele é o... Porque até é uma série de anime também, é o... Hokuto no Ken. The Four Stars, Renegade, negócio assim, alguma coisa relacionada a isso. Me falhou a memória agora. Então já é... O nome Black Belt já é mudado também. Me fez arremeter uma lembrança também. Eu tive uma vaga lembrança do Black Belt do Master System, que para você ter vida infinita você tinha que dar não sei quantos pulos logo na primeira fase. Você lembra desse negócio, desse jogo do Black Belt? Caraca. Que o jogo do Black Belt, como é que acontecia? Ele ia andando e subia e passava algum objeto por cima para você pegar. Por exemplo, aparecia um frango lá assado, então você pulava para poder encher a vida extra, tá ligado? E aí você ia fazer esse tipo de coisa. E um cheat que tinha já dentro do jogo era justamente você dar não sei quantos pulos logo no início da fase, pra que você tivesse, tipo assim, você não morresse, ficasse com vida infinita, entendeu? Que massa, mano. Eu acho muito quando da hora. Descobre, né? Agora, quem é que espalhava esse segredo? Porque esses segredos, na minha época, rodava nas escolas, né? A gente estudava e tinha, não, eu tô com dificuldade de jogar Black Belt, a gente comentava essas situações, o pessoal, olha, faça isso, tal, né? Eu já vi um parecido, mas é um Active-me, né? Uma conquista
jogo assim, mais novo, não é tão retrô, mas era uma conquista que ninguém descobria no jogo e depois foram descobrir que era pra apertar o botão, tipo assim, 1987 vezes, porque remetia a data de alguma coisa, era o jogo remake, uma parada assim. Você tinha que apertar o botão, tá ligado? Tipo, 1900 e tantas vezes pra poder liberar a conquista, saca? Uma parada que ficou assim incrivelmente encoberta. Agora, como é que um cara descobre um negócio desse? Essas coisas me deixam encabulado. Pra jogo recente, né, já fica um pouco mais fácil, porque essa galera de speedrun, muitos delas, eles abrem o jogo, o código fonte para ver as falhas, né? E eles exploram justamente essas falhas para poder ganhar o tempo. Então eu acredito que seja por conta dessas situações. Ele abre e vê aquela situação, opa, eu vou explorar esse trecho aqui. Então quando ele vai explorar esse trecho do código fonte, ele acaba encontrando o segredo, né? O easter egg, ou o cheat, ou qualquer coisa do tipo, né? Isso. Cara, isso que você falou, inclusive, porque me lembrou uma situação do Dragon Quest VI, que eu jogava com meu primo, que a gente ficou preso numa certa parte. A gente ficou preso em várias certas partes, mas teve um momento que a gente ficou preso e não saiu dali. E é uma parte que um dos personagens, ele tem habilidades de carpintaria e ele constrói umas casinhas lá, tal, para um cara. E depois que ele constrói, é ativado um switch, né, que se chama os interruptores, liga um switch que vai dar acesso à entrada para um outro mapa. E, cara, a gente já tinha rodado isso, porque tudo em japonês não pegava nada. E aí, por acaso, mano, a questão do destino isso, tá ligado? Por acaso, você tinha que apertar num certo ponto do mapa e clicar o botão de interação, tipo A, Y, algo assim. Você tinha que clicar lá, e aí quando você clicasse lá, você ia entrar numa caverna subterrânea para você passar por debaixo do chão e sair, né, para outra parte do continente, por debaixo da água. Tinha essa passagem secreta. Isso, quando você ia descobrir essa informação, quando terminasse de construir a casinha lá com as habilidades de carpintaria do segundo personagem que você recrutava. Aí o carinha que recebeu lá, ele falava, tem uma passagem lá, sudoeste e tal, vai lá, passagem secreta. Só que como é que a gente ia saber isso? Não tinha nem condições. E, cara, por incrível que pareça, tipo assim, 6 meses travado, 7, 8 meses travado no jogo, a gente não sabia o que fazer. Meu primo me liga uma tarde, mano, desesperado. Você não sabe o que aconteceu? Eu falei, o quê? O que aconteceu? Agora a gente zero. Eu falei, o que aconteceu? Eu descobri como que passa lá do Dragon Quest, não sei o que. Eu falei, cara, o que é ele? Mano, o controle, eu tava rodando aqui, fuçando tudo, as beiradas de mapa, o controle caiu, mano, e do nada, no que o controle caiu, apareceu. Mano, olha isso, velho. O cara conseguiu, tipo assim, achar a parada mega secreta, tipo... Do nada. Do nada, mano. Do nada ali, tipo, no pum, tá ligado? No ponto certo o controle caiu, tipo, foi um destino. E a gente conseguiu avançar, tipo assim, bastante, tá ligado? Por causa de uma parada que a gente descobriu por acidente, mano. Então são muitas lembranças que eu tenho de Dragon Quest. Outra que aconteceu com ele também foi ele descobrir uma moeda que tem as mini medal, né? Ele também descobriu uma moeda secreta, mano. São 100 em tese, mas tem algumas... Se sabe hoje que tem 3 extras, né? E ele conseguiu descobrir uma dessas extras que fica no castelo de Poseidon. Mano, era uma parada assim sinistra que meu primo tinha, velho. Ele era muito cagado, mas ele jogava muito, velho. É o que eu falo hoje em dia. Hoje em dia a galera é assim, o moleque que nasce hoje, ele tem uma biblioteca de Nintendinho até Nintendo Switch pra jogar. E se ele pegar por emulação, ele consegue jogar aí até Nintendo Wii tranquilo. Tá ligado? Tipo, tranquilo. GameCube, Nintendo 64, Super Nintendo. Isso só da Nintendo. Pega da Sega, você vai ter aí, mano, infinidade. Então, assim, são muitos jogos, fora os jogos atuais e mobile, celular. Na nossa época, não, velho. A gente pegava o jogo, tinha que jogar aquilo ali, tá ligado? Você ficava no jogo, jogando. Eu aluguei o jogo tal, vou jogar o jogo no final de semana todinho, porque eu aluguei, né? Aluguei o filme e tal, você assistia 2, 3 vezes porque você alugou. Hoje tá banal as coisas. Hoje o moleque
tá ali, o jogo tá difícil? Não, vou jogar outro. Nossa, próximo, né? Não tinha essa insistência, né? Meu primo, ele era muito insistente de pegar um jogo e jogava mesmo. Vamos jogar, né? Porque eu vou ter que devolver a fita pra um amigo, vou ter que devolver o CD pro meu colega, eu tenho que devolver pra locadora. E ele descobria muita coisa, assim, ele ficava mesmo. Eu não poderia descobrir muitas, porque eu tinha tempo pra jogar. Não sei vocês, né? Mas principalmente durante a semana, era assim, ó, você só vai jogar até tal hora, depois... Não, e na época que eu jogava, que eu era criança, era só uma TV na casa, né? Então tinha a situação dos horários, né? Principalmente a gente não podia... A gente só jogava ou no horário político, ou depois que todo mundo ia dormir, e mesmo assim... a mãe já chegava e dizia, olha, já é hora de dormir, já é hora pra ir pra cama. Então você nem jogava 10 minutos direito. Então o horário que eu tinha pra jogar era justamente o horário que eu tinha que escolher entre assistir A Hora do Capeta com Sérgio Malandro ou jogar. Entendeu? Porque tinha essa situação, né? Eu gostava de assistir A Hora do Capeta por conta das travessuras que o Sérgio Malandro fazia durante o palco, né? Então tem a hora também do... Não sei se vocês lembram da Porta dos Desesperados, é justamente nessa época, né? Sim, Pós-Desesperados. Eu lembro do Sérgio Malandro, dos filmes do Xuxa Baixa Astral. Lembro do Sérgio Malandro muito pouco ali antes de um programa da Xuxa que passava. Mas isso era molecote, isso lá em 91, 92. E depois, pra mim, ele meio que sumiu e ele foi aparecer depois, tipo, na Manchete. Tá ligado? Tipo não, assim. Mas ele teve. Mas aí dessa época. No SBT, cara. Tá ligado? Sim. Esse do SBT, quando ele passava, eu era muito moleque. Você tem ideia, em 91, tá ligado? Saiu Lua de Cristal, moleque. Que ele foi o príncipe da Xuxa. Isso. Porque esse de que você tá falando aí, eu acho que isso aí é tipo assim, 87 até 90. Tá ligado? Eu era muito moleque, eu tinha 3 anos, eu não lembro. Essa época a Manchete era a época de ouro, porque tinha um Pantanal que vai passar agora, né? Vai ser reprisado agora. Reprisado não, remake, né? Vamos fazer. Vai ter. Tinha o Clube da Criança, que era na hora da tarde. Clube da Criança. Que é passar no Flash, que teve Xuxa, e depois passou pra Angélica, depois passou pra Pati Beijo, e assim vai. Voltando, né, a história dos jogos traduzidos, me lembrei de um jogo que eu não lembro se ele teve a tradução no jogo, mas o manual veio totalmente traduzido, e que foi Star Tropics. É bom. Do Nintendinho. Não sei se vocês lembram que era um jogo de RPG. E tem uma certa parte da fase do jogo que você precisa de uma carta que vem junto na caixa do jogo. Essa carta, para você ter ideia, carta ela tá em branco. E você não tem noção de como é que faz para poder passar. A carta só é revelada quando você coloca ela debaixo da torneira. Ou seja, molhando a carta. Então ela dá uma fala que aí você consegue passar daquela parte que você está preso. Ou seja, na parte que parte que você depende da carta para poder passar. Mas em todas as distribuições, assim, tiragem, todas as cópias do jogo, era a mesma fala ou será que tinha... mesma fala, e quando veio aqui para a versão em português, eles meio que adaptaram, né, para você entender a situação. Se eu não me recordo, a carta também era em português. Caramba, mano, muito da hora isso aí. Me lembrei agora. Então é bem bacana. Bom, galera, então agora a gente vai fazer aqui a entrevista com o nosso querido amigo programador, músico, professor, artista, né? O nosso querido amigo Paulo, que desenvolveu um jogo muito bacana, né? Pro Mega Drive, o Devil Will 2, né? Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast aqui, o Joga aí, pô, tá? Fique à vontade.
vou passar as honras pro nosso querido Azavarel, ou Asvarel, como vocês costumam chamar, beleza? Segue aí com o nosso bate-papo, essa entrevista com o nosso querido amigo Paulo Asvarel. Boa noite, Paulo, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Paulo, a ideia da criação do jogo e da continuidade do Devil Will 2, que é o prólogo, né, que você está fazendo, como foi o intuito dele? Na verdade, foram vários motivos, né? Mas, resumindo assim, um dos motivos foi a gente dar uma parada num projeto maior, porque o Devil Will 2, o prólogo do Mega Drive é um projeto... Ali eu tenho os meus projetos e tenho os projetos do Manga Gatin, né? Qual são um dos membros do computador, né? Então, com o Manga Gatin, pra gente dar um tempo, porque o projeto maior se torna muito cansativo, porque a equipe é só basicamente eu, o programador, né? O Laudelino e um beta teste. Então a gente, eu tinha feito o jogo, a versão do Devil 2 para MSX, que eu acabei não fazendo igual do Mega Drive primeiro, né, Devil 2. Fiz um jogo diferente por conta das limitações de memória do ZX Spectrum do MSX. E daí o Laudelino, assim, vamos dar uma parada, fazer um projeto menor, aí o Laudelino fez um teste, assim, fez uma demo, assim, pegando os gráficos do MSX e já fazendo funcionar um pouco, assim, o jogo do MSX, adaptando para o Mega Drive, assim. Aí então vamos dar uma parada de 6 meses e vamos fazer a versão de Mega Drive desse jogo, que é um jogo mais curto, né? E daí, claro, daí eu redesenhei todos os gráficos e tal, e basicamente foi por isso, né? Entendi. Dyson, tem alguma pergunta? Ele é como uma continuação do jogo para PC. Não, na verdade ele seria antes do primeiro jogo de Mega Drive, que é o Devil Will 2 Prólogo. Então por isso ele é Devil Will 2 Prólogo, né? Ele não é exatamente uma continuação, até porque também não é um jogo muito longo, ele é como se fosse quase um adendo, assim, uma história à parte que conta um pouco do que aconteceu antes, né? E pelo trocadilho que tem no nome, agora com uma onda que tem de cancelamento e perseguição, o pessoal não taxa de satanista, sei lá, tem pacto com o demônio, não vou jogar, esse jogo não põe no meu computador, eu sou de Jesus. Publicamente nunca vi ninguém expressar isso, né? Se alguém olha e torce o nariz e resolve não jogar a bola por causa disso, paciência. A gente que está acostumado a trabalhar com arte sabe que nunca vai agradar todo mundo e é isso aí. Aliás, se ofender alguém, até faz parte também, é parte do trabalho também. A arte que você fez também do jogo, você desenhou primeiro em aquarela? Ou... As artes conceituais e as artes... sim, essas artes eu costumo fazer bastante coisa à mão, assim, ou na verdade híbrido, né? Eu faço parte da mão, pinto, desenho, faço uso dos materiais que eu tiver à mão aqui, às vezes até sobra de material, né? E depois eu escaneio e também trabalho, edito no computador, no Photoshop e tal, faço uma mistura assim também, né? Mas eu gosto de fazer bastante coisa à mão, assim, tem material feito para trabalhar mesmo. E o bacana do jogo também é que ele tem uma história, né? Ele mostra como se fosse no formato de um gibi, né? Ele vai mostrando um passo a passo e aí depois ele vai para o capítulo 2 e assim sucessivamente, né? Você pretende fazer, depois no futuro, fazer um gibi ou alguma coisa desse tipo, ou quando se tornar em cartucho físico pela Mega Cats, né? Que tá como o trailer tem mostrando, que vai ficar disponível em breve. Você tem como fazer um bundle disponibilizando com um gibi ou alguma coisa desse tipo assim, ou não pensaram nisso? Olha, na verdade já no primeiro Devil 2 de Mega Drive eu já tinha vontade, assim, se dependesse só de mim, né? Queria fazer todas as artes que eu fiz para essas telas de historinha do jogo. Eu desenhei primeiro elas em alta resolução, escaneei, para depois eu fazer a pixel art a partir delas, assim. Então eu já tinha, aí quando eu tinha um tempo livre eu até já colorizei elas em alta resolução no Photoshop, essas páginas. Então lá no primeiro jogo, primeiro Devil 2 do Mega Drive, que é de 2019.
Então, sim, a vontade eu tenho, já conversei com eles, mas vamos ver, tudo depende também do publisher, assim, quanto que eles querem botar no custo de produção, se vai o tamanho do manual de instrução. O primeiro, como era o meu primeiro jogo, o nosso primeiro jogo de Mega Drive sendo publicado, assim, né? Só de conseguir um publisher, um estúdio para publicar, eu já fiquei feliz. Então, assim, foi do jeito que eles fizeram, e eles fizeram do jeito mais simples e tal, porque também a gente tava se conhecendo, né? Mas agora, para essa edição, a gente já tá, assim, pensando, e eu tô colocando para eles que eu quero uma coisa mais caprichada, assim. Aí vai ter essa edição com a Mega Cat lá fora, mas também já também me reservei os direitos com eles, né? De fazer uma edição de licenciar o jogo, né? De entrar em acordo com um distribuidor aqui no Brasil para fazer uma edição nacional. Vai ser vendida só aqui, né? Para não interferir com as vendas da Mega Cat. Mas aí já estou conversando com a RetroX para a gente fazer uma edição aqui no Brasil, para ser mais acessível para a gente. Sim. Aqui, né? Eu tava olhando aqui o material do Devil 2 pro Mega e percebi referências no material impresso, algumas figuras medievais. Qual é que fonte que tu bebeu aí pra desenvolver os personagens ali? Na verdade tem a ver com a história uma coisa lá que é dos alquimistas medievais, né? Que as 3 grandes buscas dos alquimistas era transformar o chumbo em ouro, criar o elixir da vida eterna, e o outro era criar a vida a partir de um ovo, né? Que se diz que era criar o homúnculo, né? Que seria nos rascunhos medievais seria tipo um ser humano pequenininho, assim. Seriam as 3 grandes buscas, assim, dos alquimistas, né? Então, primeiro, assim, eu só tinha criado um rascunho e tal do personagem. Foi até um amigo meu que deu a dica, assim, ele falou, esse diabinho aí faz pensar num homúnculo, que era a criação né, uma busca dos alquimistas. Daí eu fui ler mais a respeito e tal, ver alguma coisa, e acabou que entrou pra criação da história do jogo. Que beleza. Paulo, o alquimista dos games. Boa. Paulo, eu tenho uma pergunta para você, voltando agora assim, mais para essa questão de criação de jogos, né? Quais seriam as maiores dificuldades que vocês enfrentaram ou que você enxerga hoje de produzir, criar um jogo pro Mega ou assim para outro, vamos dizer, outro aparelho retrô, seja o MSX ou qualquer outro computador antigo? Quais são as maiores dificuldades que vocês têm assim na hora de programar, de criar? Quais seriam aí? Porque a gente tem muita curiosidade, né? A gente que tá na parte mais de jogar, né? A gente vê tudo pronto, mas como é que é esse processo? Quais as dificuldades que vocês passam aí? O que eu posso dizer? Assim, a dificuldade é que a gente é uma equipe pequena, como hoje em dia não é uma coisa rentável para uma grande equipe, né? Como é que a gente vai pagar todo mundo, né? Então acaba que acumula bastante trabalho, né? E todo mundo tem que ser um pouco, né? Não tem como se especializar. Eu, nos jogos de Mega Drive com o Mangangatinho, eu geralmente faço as músicas, principalmente nos projetos que são ideia minha, né? Daí eu costumo fazer as músicas. Tem outros projetos que são mais ideia do Laudelino, que é o programador. Daí ele tem um amigo dele que faz músicas para ele também, que é o Kazé. E daí eu faço as músicas, daí eu faço os gráficos, daí, né, level design, e a gente vai se dividindo, eu e o programador, cada um criando uma fase para decidir, né, como fazer, depois a gente vai lapidando. Então, assim, a gente acaba tendo que acumular muitas funções, né. Então, essa acho que seria uma das dificuldades, assim. E a outra, tem a ver com isso, é essa parte da rentabilidade, né. É uma coisa que é difícil fazer, assim, o Laudelino, por exemplo, ele é professor de matemática, programador, e ele vive disso, né? Então nas horas vagas ele programa, né? Eu tento viver do meu trabalho de jogos, mas eu tô tentando, né, criar uma forma de viver disso. Por enquanto eu, na real, a maior parte da minha renda vem do trabalho freelance de pixel art e nesse momento agora um freelance de level design também, tô fazendo level design por encomenda para um jogo. E é isso, né? Aí não dá para se dedicar o tempo todo no projeto, porque o projeto em si não vai assim, ficar um ano trabalhando para depois vender e o jogo porque durante a produção, né,
durante a produção leva um tempo, e esse tempo a gente precisa de recurso, né? E inclusive eu e o nosso querido Asvarel, a gente estava, antes de começar o podcast, até pensando em algumas ideias na questão de divulgação, porque a gente estava, né, pensando como é que ficaria essa situação de divulgar, porque a gente sabe que tem dificuldade, né? Estúdios independentes e trabalhos assim bem autorais, né? Que é o caso do Devil 2. A gente estava até pensando em alternativas, assim, se vocês já pensaram em criar algum grupo de apoie-se, e durante esses grupos, durante a produção do game, a galera que pôde apoiar ali com alguma quantia, se poderia ser creditada nos jogos, porque a gente vê que a galera expor, quando o cara finalizasse o game, mostrar, ó, a galera aqui que patrocinou o jogo, que apoiou o jogo. E, na verdade, há bastante tempo, assim, inclusive eu tenho o meu Apoia-se e o Patreon, né? Do Mangagatinha a gente não tem, porque o Laudelino também não faz questão, porque ele não depende disso, né? Então, ele também acordou que eu criasse o meu pessoal, né? E esses jogos do Mangagatinha, inclusive, eu incluo lá. Eu faço exatamente isso que você falou, assim. O pessoal que me apoia vai o nome nos créditos. Eu dou acesso aos jogos, a beta dos jogos. Por enquanto, desde que eu criei meu apoio, já dava para criar, fazer uns 2 anos, 3, mas a gente vai, né, sempre ocupado, mas eu criei 8 meses e por enquanto tá devagar. O rendimento vendeu bastante no Megacat, onde mais vendeu também, se foi na Steam ou no Megacat, ou tem alguma outra plataforma? Olha, por incrível que pareça, acho que até agora melhor venderam para mim, e ainda assim é aquela coisa, pouquinho, né, assim, um complemento de renda, né, foram os jogos de ZX Spectrum. O primeiro Devil 2 em cartucho é aquela tá desde 2019, mas a cada 6 meses a Megacat manda uma graninha de royalties de venda, né? Eles vão tentando as estratégias deles também de diversificar, né? Acho que há um ano atrás eles lançaram uma coletânea, a segunda coletânea deles em cartucho para um console retrô novo que vende mais na Europa lá, que é o Evercade. E daí na segunda coletânea deles tem vários jogos, incluindo o Devil 2, assim. Então o lucro que entra divide entre eles e todos os autores dos jogos que estão na coletânea. Daí eles também mandaram mais uma graninha disso, mas é pingadinho, né? Assim, a cada 6 meses tem uma coisinha do Devil. E mais o do MSX e do ZX, o Devil, esse aqui, como eu pude fazer ele pro ZX Spectrum e vendia ele em versão digital. Vi um cara que publicava na Espanha em fita cassete, que é a mídia do ZX Spectrum, né? Aí publicou também em versão física, aí entrou mais um trocadinho disso. Daí eu converti ele para MSX, porque a engine permite, né? E daí vendi depois fiz o cartucho de MSX. Aí vai diversificando e vai atingindo mais público e acaba entrando pelo menos um trocadinho abaixo, mas é assim. Eu tenho uma pergunta, mas não é sobre o Devil 2 Prologue, é sobre o Vigils Purgatory, né? O Purgatório do Vigílio. Como foi que você teve o conceito da criação desse jogo? Né, que esse jogo se originou no computador, né, e depois você acabou fazendo um port para o ZX Spectrum, né? Isso, a ideia nasceu toda lá em 2017, nessa versão do PC. Na verdade, foi a única, eu não sou muito assim, participar de Game Jam, né?
Mas eu acabei participando da acho, Game Boy Jam número 5, teve no Witcher. E daí era isso, tinha uma semana, porque às vezes essas Game Jam também são muito corridas, mas essa era, acho que eram 7 dias ou 8 dias de Game Jam. Era um pouco mais longo, eu ainda dava aula, ainda estava trabalhando como professor, mas aí eu participei, né? E em uma semana eu fiz um jogo era um jogo para PC, mas imitando a estética de um jogo de Game Boy, né? Ou de Super Game Boy, no caso. E daí foi isso, eu tinha uns rascunhos, como muita coisa assim que acontece. Às vezes eu tenho uns rascunhos à mão do personagem, aí eu fiz, aí inclusive foi a minha esposa que olhou e esse teu personagem parece um cangaceiro. Sim. Eu só tinha a ideia do cara que usava a cabeça. Daí quando ela falou, caiu a ficha, daí eu, nossa, tem tudo a ver assim, daí eu comecei a lembrar de coisas assim, como o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha, né, a história mesmo do Lampião, né, dos cangaceiros, e comecei a articular essas coisas e criei a história do jogo e o jogo em si, né. Recentemente, ano passado, que eu fiz essa versão de ZX Spectrum para participar até de algumas competições, né, de ZX, e fiquei bem feliz com a colocação do jogo, né, não ficou entre os primeiros colocados, mas ficou em uma boa colocação para um jogo que era relativamente não tão complexo assim, e para alguém como eu que não sou programador, né, eu vou procurando as engines, as linguagens mais acessíveis e meto a cara e vou aprendendo. Mas fiquei bem feliz assim, e no final ele foi reconhecido como o melhor jogo luso brasileiro. Era isso que eu ia falar agora. Como foi que você se viu ganhando, né, esse prêmio, né, como o melhor jogo luso brasileiro? Assim, fiquei feliz, né, dá uma satisfação, assim, e fiquei feliz também porque achei que o pessoal dessas comunidades dos computadores antigos, eles são bem acolhedores, assim, são menores, são comunidades menores, assim, né, mas eles são bem acolhedores, assim, eu me senti bem acolhido. E daí é um clube, né, eu costumo falar que essa galera, eles formam um clube, né, assim, clube muito, a galera é bem unida mesmo. Eu acho que não sei porque acaba sendo, são menos pessoas, né, então eu sei que, e daí tem esse pessoal lá em Portugal que é forte, o ZX Spectrum, né, que é esse computadorzinho que é de 83, né, com uma memória muito reduzida, ele foi popular em alguns locais como a Rússia, Portugal, na Espanha, e lá em Portugal eles têm inclusive o primeiro museu do ZX Spectrum, é lá, né, e daí tem esse pessoal desse site que é o Planeta Sinclair, e o pessoal desse museu do ZX Spectrum, e eles já têm organizado todo ano e tem crescido esse evento deles, que eles daí escolhem, né, formam um júri assim, com os expoentes dos sites e da cena do ZX Spectrum, né, daí tem espanhóis, tem russos, tem pessoal que é os maiores sites, e esse júri escolhe, indicam os jogos que vão ser indicados e depois escolhe e vota para saber a colocação, né? E o Vídeo Purgatório foi daí em primeiro lugar como melhor jogo luso brasileiro, né? Fiquei feliz, né? E o bacana também dos seus jogos, que, por exemplo, eu quando conheci o seu jogo primeiro foi o Devil 2 para o Mega Drive, né? E tinha a opção tanto de você jogar em inglês como também em português, né? Eram duas ROMs distintas, e no Devil 2 Prologue você lançou em uma única ROM, né? E vai ser num único cartucho também, que você pode ser bilíngue, né? Você pode trocar as línguas para poder jogar. E você pretende fazer em mais línguas também depois no futuro, ou só trabalhar em inglês e português? A principal dificuldade é ter quem ajude a fazer, né? No português e no inglês a gente se vira, tira dúvida no Google Tradutor, às vezes tem algum amigo que ajuda, revisa, né? E vê algum erro assim mais grosseiro que a gente deixa passar. Agora outras línguas é mais difícil porque a gente não domina, não tem grana para investir, pagar alguém para traduzir e tal, então, mas no português e no inglês a gente se vira. Mas sim, o Devil 2 Prologue ele é bilíngue, tem a opção no jogo para escolher a língua. Perfeito. Bom, eu tenho mais uma, se você tem em mente aí mais alguns projetos, a gente pode esperar mais alguns projetos em mente, novidades.
Se tem algum lançamento próximo pra galera aí que curte já ficar esperta e atenta, se vai ter algum lançamento, como é que tá aí? Tem alguma coisa em mente pra produzir ou já tem alguma coisa em produção aí, sem dar muito spoiler, claro, obviamente, mas só pra gente ficar aquecida aí nesse sistema aí de produção de jogos? Olha, projeto, acho que tem uns 20. E com alguma produção, assim, já com alguma produção deve ter uma meia dúzia, assim, né? Falta tempo. Mas que a gente tá tocando, assim, com mais prioridade, agora vai ser o Mega Devil Will, que é o remake do lado do Devil Will de 2017. E esse ano eu devo fazer mais 1 ou 2 jogos do ZX, do MSX também, que já tá no meu cronograma ali pra fazer. E o Virgil Purgatório, esse do ZX Spectrum, eu vou trabalhar na conversão dele pro MSX, que a engine permite, né? É coisa de se dedicar, assim, todo dia, assim, umas 2 semanas, aí dá pra... Porque tem que trocar algumas coisas na programação, mas se aproveita, assim, 90% da programação. Pra... Algumas coisas tem que redesenhar e tal, mas aí eu consigo converter ele do ZX pro MSX. E vai ser isso, né? Pro Mega Drive, talvez o Laudelino vier com algum projeto de jogo mais pequeno pra vir. Claro, e esquecendo, vai sair cartucho pela Mega Cat, futuramente a gente vê que outras possibilidades também, um jogo que o Laudelino criou, e daí eu ajudei muito pouco, né? Mas foi criação dele, mas é do time, né? Do Mangagatin, que é o Ladrão de Diamante. Controla um pequeno alienzinho. Na verdade, o Laudelino fez uma engine de teste pro Mega Devil Will, e ele acabou se empolgando, e daquela engine de teste ele criou esse jogo lá com os gráficos que ele pegou na internet, né? Alguns eram o que faltava eu completei para ele de gráfico também, né? De cenário de fundo e tal. A tela título eu desenhei. E foi isso. Mas aí o Ladrões de Diamante também é um jogo que vai sair esse ano, com certeza. Pra Mega Drive também. Eu tô acrescentando aqui ele saber. também aqui para o pessoal visualizar, tá? E aí eu vou deixar os links também na descrição, tudo direitinho, para o pessoal conhecer mais o seu trabalho, o trabalho de Laudelino e também o trabalho da Mangagatin como um todo, né? Para o pessoal conhecer, porque para fortalecer a cena brasileira, que eu acho que é o que mais precisa, né? Eu acho que a gente, nesse quesito, é uma comunidade grande, mas ao mesmo tempo é uma comunidade desunida. Né? A gente vê assim, legal, brasileiro foi que fez, mas não dá a devida importância. Mas ver o Elden Ring, por exemplo, sair e prestigia e diz, nossa, né, que negócio fantástico, e em vez de apoiar a cena brasileira de desenvolvimento de jogos, né, e assim fortalecer ainda mais para que a gente possa ter e conhecer novas histórias. Esse para mim do Virgil Purgatório também, muita coisa eu não conhecia os conceitos, mas você jogando, você vai tendo a representatividade brasileira, né, daqui do folclore nordestino e de várias outras situações, né? O Devil 2 também tem outras referências, e então eu acho simplesmente fantástico esse conceito, essa construção de um jogo. Quem puder virar apoiador mensal lá no Apoia-se, dá R$5, R$10 mensais, tem acesso a todos os meus jogos, esses jogos do Mega Drive, que são um projeto meu também, né? Eu acabo disponibilizando meus jogos de PC, os jogos de MSX. O que eu produzo, né, eu vou disponibilizando para os apoiadores. Acaba até valendo a pena para a pessoa, assim, né? Contribuindo mensalmente, sai às vezes até mais barato, tem acesso a todos os meus jogos, né? E me dá uma força grande, né? Beleza. Paulo, eu me comprometo, tá? A trazer um jogo seu, eu sou streamer também, e eu vou gravar uma gameplay aí completa de algum jogo seu. Me comprometo, tá? Em levar esse conteúdo para a comunidade aqui, né, brasileira. Pode ter certeza, irmão. Pode ter certeza que o que a gente aqui do Joga aí puder fazer para estar ajudando, para estar incentivando, né, a gente vai estar fazendo, beleza? Então eu me comprometo, muito em breve, assim que eu terminar uma série que eu tô gravando,
reais, né? E pelo Pix, que é mais prático, não precisa ter cartão de crédito internacional, porque o It às vezes até dá problema para algum pessoal que vai comprar. Mas lá no site tem as alternativas. Beleza, a gente vai deixar aí, galera, você também que tem interesse em conhecer, tá? O trabalho do nosso querido amigo Paulo. Os links vão estar na descrição aí, entra lá, confira, beleza? Eu sei que alguma coisa interessante vai cativar vocês. Obrigado, Paulo, né, pelo apoio. Valeu, Paulo. Obrigado, Paulo. Tamo junto, viu? Obrigadão. Valeu, eu que agradeço. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do programa Joga aí Pod, edição número 3. Quero fazer aqui uma ressalva, tá? Que foi informado no programa anterior, de número 2, sobre a situação do Dragon 9 do Tekken 7, galera. Pesquisando a fundo, foi uma fake news aí, tá? Lançada na internet, mas já tô falando aqui de antemão para vocês que essa informação, então, não deve ser considerada, foi algo inventado aí, tá? Nas comunidades games, uma fake news aí de muito mau grado que foi lançado, beleza? Então espero que vocês tenham gostado desse programa, deixa a avaliação aí, tá? Deixa aquele like, é muito importante, comenta, a gente quer saber de vocês opiniões aí do podcast, temas que vocês querem que a gente traga, agradecendo aí, grande Dyson, obrigado, tamo junto, valeu vocês, valeu também a Paulo, né, por ter nos cedido o seu tempo, o seu espaço, né, e a gente poder conhecer também um pouco mais do seu trabalho, né, e de todo o conteúdo que ele tem passado pra gente. Então é isso aí, galera, e principalmente obrigado a você que assistiu o programa até aqui. Gente, a gente se vê na próxima semana, no próximo podcast, então joga valeu. aí, pô, valeu!